O poeta Juvenal Galeno é pioneiro em quase tudo a que se refere à literatura no Ceará. Aos 13 anos, ainda garoto, publicou o primeiro jornal puramente literário no estado do Ceará. Aos 16 anos, no Liceu do Ceará, com seus colegas, publicou o jornal que é considerado pioneiro na imprensa estudantil, foi um dos primeiros poetas abolicionistas do Brasil, sendo considerado também pioneiro no folclore do Nordeste. Publicou o livro que é um marco do romantismo cearense. Também publicou o livro que é o primeiro livro de contos, assim como também o primeiro livro destinado ao público infantil. É autor da primeira obra escrita e encenada para o teatro. Foi membro de várias agremiações literárias, as primeiras e as principais, o Centro Literário, o Clube Literário, a Academia Cearense de Letras e o Instituto Ceará. Muitos dos seus poemas, versos, foram musicados por Alberto Nepomuceno e outros músicos de fama internacional. Mesmo assim, muitos dos cearenses desconhecem o cearense poeta Juvenal Galeno. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim padeciço. Liberdade aqui é tudo isso, Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Una, Iracema, Graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguari, vida aqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de Previstim. Fogo de berço arabesco, afresco de pirlipim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara, olha pro cravo, a princesa de trança e Trancelim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou um feitiço, Ceará tem disso sim. Ai, ai,
A supervalorização dos sentimentos, o amor como refúgio, o nacionalismo celebrado nas páginas do livro, a representação do amor puro, verdadeiro e inabalável. O romantismo, corrente literária que já estava em voga na Europa no final do século XVIII, tem o seu início no Brasil marcado com a publicação em 1836 do livro Suspiros Poéticos e Saudade, do autor Gonçalves de Magalhães. Juvenal Galeno transformou a poesia brasileira, tirando ela do extrato erudito e dando a dimensão da poesia popular, da poesia ouvida, dos aboiadores, dos jangadeiros, dos reclamos do povo, das cirandas, das rodas, das cantigas, né? E, de uma maneira geral, daquilo que se chama de cancioneiro popular. Juvenal Galeno nasceu em 27 de setembro de 1836, na cidade de Fortaleza, na Rua Formosa, hoje Barão do Rio Branco. Era filho de um comerciante do café, que inclusive é o pioneiro da comercialização do café no Ceará, José Antônio da Costa e Silva, e de Maria do Carmo Teófilo e Silva. Era primo pelo lado materno de Rodolfo Teófilo e pelo lado paterno de Capistã de Abreu e Clóvis Bevilacqua. A infância de Juvenal Galeno transcorreu entre a Serra de Aratanha, onde seus pais eram grandes proprietários rurais, e a cidade de Fortaleza. Durante os seus poemas, que são autobiográficos, ele sempre falava muito da Serra da Aratanha, das árvores, das flores, que quando criança costumava caçar borboletas, gostava de ouvir e ver os passarinhos, ir para os regatos. Então toda essa influência da infância, onde ele dizia que era amado por todos e amava a todos, né, os parentes e amigos. Então tudo aquilo ele colocou na sua poesia futuramente, quando ele publicou os seus livros. Ele teve 3 irmãs, era o único homem da família, por conseguinte ele sempre foi tratado com muita atenção pelos pais. E ele, durante muito tempo nos seus poemas, ele costumava falar sempre da saudade que tinha do pai, da mãe, os cuidados que eles tinham, né, com ele. E eles eram pessoas muito bem vistas pela sociedade, inclusive a mãe de Juvenal Galeno costumava mandar para o imperador Pedro II saquinhos com café que era colhido na fazenda Boa Vista. Realizou seus estudos no município de Pacatuba com a professora Maria Fideralina e estudou latim aqui em Fortaleza com o padre Nogueira Braveza. Até a primeira metade do século XIX, não havia jornais literários no Ceará. Aos 13 anos de idade, Juvenal Galeno funda e faz circular o primeiro jornal literário do estado do Ceará, o Sempre Viva, destinado ao sexo feminino. Imagina, um garoto de 13 anos preocupado com a questão feminina no Ceará. Ele tinha o hábito de pegar nos jornais artigos sobre saúde, receitas baseados em elementos da natureza que iriam compor no futuro o livro Medicina Caseira. Matricula-se no Liceu do Ceará e lá, em 1853, funda e faz circular o primeiro jornal estudantil. Convidou seus amigos, alguns colegas da filosofia e da humanidades, e eles publicaram o Mocidade Cearense, que, segundo Geraldo Nobre, é o pioneiro da imprensa estudantil no estado do Ceará. Depois, o pai queria vê-lo gerente de suas propriedades agrícolas no Ceará, para preservar a tradição, preservar os bens da família. Foi o tempo que ele foi para o Rio de Janeiro. Por Juvenal Galeno, seu filho varão, era a expectativa da família, que ele desse continuidade ao trabalho do pai. Então ele imaginava
que a agricultura é uma forma de ele servir aos pais na velhice, fazer feliz aos pais. Ele costumava dizer que se ele não fizesse isso, o faria um estranho, e um estranho nunca faria o que um filho faria. E ele pensava também que seria muito positivo trabalhar com a agricultura, porque sendo agricultor, ele não dependeria de política, porque todas as profissões dependiam da política. E o pai, com o intuito de aperfeiçoá-lo na agricultura, resolve mandá-lo para a capital. O café estava crescendo muito, o comércio do café, a industrialização, e o pai de Juvenal Galeno achava que era uma boa oportunidade dele começar a se empolgar mais com a cultura cafeeira. No Brasil imperial de 1850, os bailes da nobreza e o dia a dia da família real aguçavam a curiosidade de cidadãos comuns, plebeus e escravos. A imaginação era livre, e os folhetins da época eram terreno fértil para especulações. Mas nem só de fofoca se fazia jornal. A Marmota Fluminense, que se declarava um jornal de moda e variedade, imortalizou em suas páginas os primeiros escritos de Machado de Assis e Juvenal Galeno. Juvenal Galeno mas foi com certo sofrimento, e escreveu versos, inclusive, onde ele coloca: Aratanha, amores meus, eu vou partir, adeus, adeus. E ele foi naquele vapor, e ele conta depois em poemas do sofrimento, da tristeza da partida, da despedida dos pais, das irmãs, que estava indo para uma terra alheia, desconhecida e tal. Leva consigo uma carta de recomendação, apresentando ao Francisco de Paula Brito. E ele era conhecido na época, no Rio de Janeiro, por apadrinhar muito dos artistas que estavam começando a carreira. Passa então a escrever suas poesias e a editá-las no jornal Marmota Fluminense, ao lado de Machado de Assis, Saldanha Marinho e outros. E ele se empolgou com esse meio intelectual, passou a ir todos os dias à Biblioteca Fluminense, passou a conhecer o meio carioca, no sentido, o meio intelectual. Ele ia para a Rua do Ouvidor, procurava os locais onde estavam os escritores e começou, a seu lado vocacional, de poeta, de escritor, crescer mais, desenvolver mais e cada vez mais ele querer escrever. Se turmou, como se diz, com Machado de Assis e com a elite do Rio de Janeiro. E lá ele publicou, com 20 e poucos anos, ele publicou seu primeiro livro. Ele fundou o romantismo no Ceará, publicando um livro no Rio de Janeiro, Prelúdios Poéticos, em 1856. Esse, sim, é o primeiro livro romântico publicado por um autor cearense. Três poemas que são muito interessantes para marcar a história do Juvenal Galeno, que é A Canção do Jangadeiro, A Cantiga do Violeiro e A Noite de São João, que são três poemas que já mostram essa característica popular do Juvenal Galeno, da busca do personagem regional e da poesia popular. Ele falava em São João, naquelas adivinhações das moças para arranjar namorado, falava em jangadeiro, rema, jangadeiro e tudo mais. Então, cheio de epígrafes de poetas românticos, e ele mesmo bastante romântico. É uma poesia algo alienada com relação à realidade que ele vem enfrentar no Ceará. É uma poesia lírica, né? E é um livro que ele nunca republicou, esse livro, porque esse livro realmente não faz parte do contexto daquele que viria a ser a obra dele de toda a vida, a obra madura, densa, que refletia sobre as contradições, a ecologia cearense, a cultura cearense, as cirandas, os valores, a música, a literatura, a cultura popular. Ele chega no Ceará com os exemplares deste livro na mão, né? Mas demonstrando para o pai que não ia ser o gerente das propriedades, que não ia ser o latifundiário. Ele era homem urbano.
Desde muito jovem, ele, por algum motivo da sua própria natureza, ele se aproximava do povo, dos tipos populares. E ele ia mais além disso. Ele se aproximava deles no ambiente deles. Sendo ele filho da elite, mas sendo ele um poeta, despreocupado com as estruturas, o provimento da família, a família que seria dos sogros de Juvenal Galeno não aceitou o casamento. Ele passou por uma desilusão muito grande. Essa namorada dele casou-se depois com uma figura da elite de Fortaleza. Mas ele não perdoou. Ele satirizou a vida do casal no livro Folhetins de Silvanos. Naquela época, era o período chamado Belle Époque, aqui no Ceará, então ele falava muito dos costumes franceses, que as pessoas vinham aqui, a formação dos falsos doutores. Então, ele fazia uma crítica social muito profunda daquela época, de como acontecia. E ninguém esperava que aqueles Silvanos era, na realidade, Juvenal Galeno. Nos últimos anos que antecederam a proclamação da República, o clima era de efervescência no Ceará. Com o objetivo de estudar cientificamente aspectos da geografia e da antropologia, o Instituto do Ceará foi fundado em 1887 por 12 membros vitalícios. O passeio público era o ponto de encontro da alta sociedade cearense, que desfilava orgulhosa os últimos modelos importados de Paris. A vida pulsava no centro da cidade. Juvenal Galeno tinha 6 filhos. Da mesma forma que ele era tratado afetuosamente pelos pais dele, ele passou também esse afeto para os seus filhos. Até porque, na realidade, Juvenal Galeno já casou um pouco tarde. Só depois dos 40 anos é que ele conseguiu ter uma paixão verdadeira com uma parenta dele, a Maria do Carmo Cabral. Ele casou-se com essa mulher, que é a mãe dos seus filhos, e viveu com ela até a morte. Mas o que nós temos mais notícias são as relações dele com as 2 últimas filhas que nasceram na casa, que é a atual casa de Juvenal Galeno, que foi a Henriqueta Galeno e a Julinha Galeno. Entre o primeiro e o segundo amor, existe um hiato muito grande. E esse hiato está marcado por muitas boemias, né? Inclusive, ele foi preso pela Guarda Nacional de Fortaleza porque não compareceu ao trabalho por boemia. Na época, Juvenal Galeno era alferes da Guarda Nacional. E aconteceu uma revista do batalhão, do 3º Batalhão, do qual ele fazia parte, cujo comandante era o João Antônio Machado. Exatamente nesse horário dessa revista, o Juvenal Galeno foi convidado para participar também de um almoço com a Comissão Científica de Exploração, que ia acontecer em Jacarecanga, na casa onde estava hospedado o Gonçalves Dias. E ele foi a pedido, inclusive, do Gonçalves Dias. Então ele faltou à revista para ir para esse almoço. O Gonçalves Dias era secretário da Comissão Científica de Exploração, que veio ao Ceará, Comissão Imperial, e teria dado sugestões para que ele passasse a cultivar a poesia popular. Ele passou 6 dias preso. E o que fez o Galeno nessa época? Ele tinha por volta dos 23, 24 anos, era muito jovem e impetuoso, ficou revoltado e ele decidiu escrever um poema, que ele deu o nome de A Machadada, poema difamatório, né? E o coronel João Antônio Machado era irmão do senador do Império, era uma pessoa poderosa e tentou até subornar os impressores na época para que não saísse esse livro. O fato é que esse livro saiu, A Machadada, Poema Fantástico, que se tornou o primeiro livro de literatura impresso no Ceará. Depois ele seguiu o conselho do Gonçalves Dias e nas lendas e canções populares ele então faz poemas notáveis, ele mesmo dizendo que se baseou em trovas populares.
Porangaba, ele já tem uma característica mais próxima a Gonçalves Dias. Ele já fez um trabalho baseado numa pesquisa indígena, sobre costumes indígenas, que inclusive ele fica horrorizado como é que as tribos ofereciam suas virgens para estranhos. Né? Ele dá a entender que parece que o fato da virgem ser virgem impedia o interesse pelo casamento. Né? Então, baseado nessa história, ele criou a história de Porangaba. E Lendas e Canções Populares já traz um outro gênero, que é o canção, poema, canção, que são versos mais simples, né? Aparentemente ingênuos, mas que expressava a grande paixão de Juvenal Galeno, que na realidade era a coisa do regional, do povo. Ele era um artista, era um poeta de cunho popular, mas não era desses que cantam como os passarinhos, não. Ele sabia o que estava fazendo. A Lendas e Canções Populares, ele imortalizou o vaqueiro, o boiadeiro, o jangadeiro, o pescador, a rendeira, a costureira, o soldado, o escravo, né? Podemos dizer que Juvenal Galeno também é um dos primeiros poetas abolicionistas do Brasil. Ele já estava preocupado com a questão agrária, com a questão fundiária, com a questão dos trabalhadores rurais, né? Que ele defende de forma tão soberana no célebre prefácio do livro Lendas e Canções Populares. Quando ele diz que ouviu o canto do povo, ouviu os aboios dos vaqueiros, dos tangedores de gado, o canto dos jangadeiros, né? Aconteceu um caso muito interessante, que ele estava arranchado na casa de pescadores e estava conversando com dois pescadores, um mais velho e um mais novo, que estavam falando das dificuldades e ele dando uma força, dizendo palavras acalentadoras, quando eles começam a falar sobre os ricos, né? Os ricos viviam de forma abastada, com desperdício, e pisavam neles e tal. E o Juvenal Galeno dizia que não, que os ricos havia muita inveja, que eles não eram felizes e tal. Ele estava aberto para escutar os reclamos, como ele diz, os reclamos do povo cearense, né? Das suas cirandas, da sua cultura, né? Das suas contradições. Até que o momento que ele diz: pois a felicidade eu encontrei aqui na cabana de vocês. Quando a mulher do pescador, que era uma rendeira, chega e diz: mas você diz isso porque você é rico. Né? Então é uma coisa muito interessante, porque mostra, né, essa visão romântica do Juvenal Galeno em relação à pesquisa que ele fez, mas que, sem dúvida, naquela época, a título de folclore, ele fez o registro dessa vida dessas pessoas e divulgou, expressou através da sua poesia. As primeiras décadas do século XX foram testemunhas de uma intensa produção artística em todo o mundo. O fim da Primeira Guerra Mundial permitiu uma década de prosperidade, animadas pelo ritmo apressado do Charleston. No Brasil, artistas e intelectuais viviam um momento de explosão criativa com a Semana da Arte Moderna em 1922. Era o começo da revalorização das produções locais, com o movimento Pau-Brasil, o movimento antropofágico e o verde-amarelismo. Juvenal Galeno escreveu uma peça de teatro. Ele não é um dramaturgo, ele é um poeta. Essa peça é uma exceção na obra dele. E ela se chama Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esta foi a primeira peça escrita por um autor cearense, encenada em Fortaleza, no dia 3 de novembro de 1861. Ela é uma tradução, uma tentativa de tradução deste ditado, né, popular, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A partir desse enunciado, desse axioma, o poeta vai desenvolvendo em prosa e não em poesia, a história. O tenente Amorim,
que está assediando Maria. Maria é noiva de Francisco e não quer essa corte do tenente. E ele começa a perseguir a família. Ele prende o pai, prende o irmão, prende o noivo. E finalmente ele recebe uma carta contando que ele tem uma irmã que está sofrendo assédio de um coronel. A peça conta como esse mal causado ao outro pode refletir em quem causou aquele mal. Ele denuncia e critica as arbitrariedades das autoridades, os subdelegados. Ele critica a justiça que vira as costas para o trabalhador do campo, o camponês. Ele fala sobre o trabalho escravo, ele fala sobre os descasos dos latifundiários. Então ele mostra, por meio da sua peça, um forte caráter social. Na verdade, o século XIX foi um século de início, de experimento, a cidade era muito pequena, muito isolada, não tinha um movimento consistente, tudo muito difícil, o teatro cearense não estava se desenvolvendo ainda. As coisas começam a melhorar a partir de 1910, já no século XX, com a inauguração do Teatro Zé de Alencar. Até então, Fortaleza nem teatro decente tinha. 1887 é o ano de criação do Instituto do Ceará. E ele é um dos criadores do Instituto do Ceará. Ele participou da criação do Centro Literário e da Academia Cearense de Letras em 1894. Primeira Academia de Letras do Brasil. Recebeu o título de padeiro moro honorário pela padaria espiritual. Tudo isso pelo reconhecimento à sua obra e não por muito interesse dele em fazer parte dessas agremiações. Tanto é que geralmente a contribuição dele era simplesmente emitindo poesias. Ele tinha uma consciência política aguda, aguçada. Ele não apenas escrevia, ele produzia. Ele escreveu sobre o Ceará, mas ele criou a cultura do Ceará também a partir de valores novos que a sua personalidade foi incorporando à cultura. Em 1889, é nomeado pelo presidente da província, Caio Prado, a ocupar a direção da Biblioteca Pública. Cargo este que ele ocupa durante 19 anos. Muitas pessoas da época lembram do Juvenal Galeno bibliotecário, onde ele costumava ficar sentado por trás de uma grande mesa. Quando chegavam jovens, ele chegava, tomava livro e botava outro livro na mão deles, ou então brincava com os autores. Então, Juvenal Galeno sempre foi visto como uma pessoa muito brincalhona. Ele era uma referência, ele estava na plenitude já da sua respeitabilidade pública como um poeta fenomenal e como um intelectual de vanguarda. Em 1907, ele ficou definitivamente cego. Para ele, obviamente, que gostava de ler e de escrever, para ele foi um grande choque. É um traço que faz dele também o mito do poeta cego, né? Que é um mito que atravessa todas as civilizações desde Homero. O que atenuou muito essa situação foram as filhas, a Julinha e a Henriqueta Galeno. A Henriqueta, porque ela deixou de fazer as coisas da vida pessoal dela para poder ser a secretária do seu pai. Ele continuou publicando em jornais do Ceará, em jornais de Pernambuco, né, mesmo cego por conta desse apoio que a Henriqueta teve. Desponta no Ceará e se consolida a Casa de Juvenal Galeno, liderado esse movimento pela sua filha Henriqueta Galeno. A Casa de Juvenal Galeno foi fundada em 1919, dando nova vida à intelectualidade cearense, promovendo palestras, conferências, seminários e se tornando sede de várias entidades culturais. Porque o Salão de Juvenal Galeno, Casa de Juvenal Galeno, ainda hoje existente, né, na Rua General Sampaio, se tornou o ponto de convergência da cultura do Ceará. Agora, uma coisa interessante foi que ele mudou um pouco o estilo da escrita, né? Ele começou
a fazer também sonetos, que não era uma coisa muito do seu feitio. Juvenal Galeno nasceu para a literatura e morreu romântico, nunca deixou de ser romântico. Então, ele podia percorrer alguns caminhos da poesia popular, mas o romantismo continuava. Ele nunca foi simbolista nem parnasiano, ele atravessou essas fases, mas continuou fiel ao romantismo. Ele foi um homem que viveu à frente do seu tempo, né? E por ter vivido à frente do seu tempo, ele construiu também um tempo novo para o Ceará, que é o tempo da inserção, da inclusão da cultura popular cearense no extrato da história do Ceará e da memória do Ceará. O Ceará deve isso a Juvenal Galeno, inquestionavelmente. Mesmo tendo várias profissões, foi deputado, foi vereador, foi inspetor literário, foi da Guarda Nacional, mas tudo isso era passageiro. O que ficou mesmo foi a figura do grande poeta que revolucionou uma geração, um período da história literária do nosso Ceará. Ele vivia com os poetas, nas ruas, nas cirandas, nas serenatas, né? Enfim, ele viveu a plenitude da sua dimensão de poeta. Eu acho que a grande paixão do Juvenal Galeno, na realidade, era o povo, né? Ele era um poeta a serviço do seu povo.